Bom dia, bom dia, bom dia. Este é o nosso café com coragem, que tem como um objetivo aumentar a nossa imunidade emocional, psicológica e espiritual. O dia que o Senhor separou e fez para todos nós, podemos estar juntinhos. Hoje, dia 18 de agosto de 2020, e aqui em Tatuí nós estamos com 17 graus, ou seja, para a nossa realidade está friozinho. Mas é o dia que o Senhor fez, então nós queremos nos alegrar no Senhor e na força do braço do nosso Deus. Estamos aí na série pós-pandemia, e o objetivo da série pós-pandemia é que a esperança possa brotar, crescer no nosso coração ao longo desses dias. Então, bom dia para você de perto, bom dia para você de longe, bom dia para você que já tomou café, bom dia para você que está como eu aqui com um chazinho para ajudar a esquentar o seu dia. Bom dia, Sil. Bom dia, Dani. A alegria do Senhor seja a força de vocês neste tempo. Então a série pós-pandemia vai ter como um objetivo fortalecer aquilo que nós chamamos de a esperança, de momentos que cremos que virão pós-pandemia. Vocês ouviram a mensagem ontem do pastor Mauro. Nesta manhã eu quero dividir com vocês. Bom dia, Janaína. Tudo bem, Botucatu? Espero que esteja mais frio que aqui. Hoje vou dividir com vocês a respeito da visão do trono do Senhor. Amanhã o pastor Eliseu, líder da MOB no Brasil, da MOBESP, Mocidade Batista Independente, vai estar compartilhando com vocês também uma palavra. Na quinta-feira, o pastor Jefferson, lá de Teodoro Sampaio, vai dividir conosco também o pensamento. No sábado, na sexta-feira, perdão, pastor Georgino Chaves, lá de Campinas, e nos sábados, aí sim, fechando com a Dina, lá de Arequipa, que vai compartilhar conosco uma palavra especial. Então, bom dia para vocês de perto, bom dia, irmã Maria, bom dia para a Ângela, Rosimeire, bom dia, e com essas nuvens aí, parece que está nublado o tempo, né? Bom dia, irmã Sônia, Deus abençoe demais a vida de vocês neste tempo precioso que o Senhor fez para cada um de nós. Então a Sônia está informando que lá em Itapetininga estamos com 18 graus, então está parecido aqui com o Tatuí. Estamos vizinho aí, né? Então tem que ser mais ou menos parecido. Ontem estava mais quente que aqui, pelo menos às 10 horas da manhã. E depois foi a chuva que Deus mandou aí para nós aí. Mas que bom, né? Em todo tempo e em todo momento Deus é fiel e o Senhor tem sido bom o tempo todo. Então eu quero ler com vocês nesta manhã Apocalipse 4, porque quero ajudar a remir o tempo aqui, porque nós queremos falar a respeito da visão do trono que tem para nós um tratado maravilhoso, que tem um ensinamento extraordinário, e eu tenho certeza absoluta que a sua vida vai ser enriquecida com este texto aqui. Esse texto, tenho certeza que vai enriquecer demais a sua vida, porque eu sempre falo que o Apocalipse é o tratado de um pai que ama os seus filhos e quer revelar aos seus filhos algo extraordinário. Então a Rosimeire está informando para nós que está 19 graus, então você vê, tá tudo nublado. Botucatu 17 graus e chovendo. Olha só, o tempo estado de São Paulo, a coisa tá água e friozinho. Então para isso daí, só um chazinho para aquecer o nosso coração. Mauá 18 graus e tudo nublado. Então a nuvem está para tudo quanto é lado aí, hein, queridos? Olha aí. Olha só. Só a graça para nos aquecer, né? Então bom dia para a Elisa aí também. Bom dia para vocês de perto. Bom dia para você de longe.
Vamos à leitura do texto, enriquecedor e aquecedor, e é um texto que nos traz uma grande esperança, e esse é o objetivo dessa série pós-pandemia. A palavra de Deus diz assim para nós: depois destas coisas, olhei, e eis que não somente vi uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono e alguém sentado nele. E esse que se acha assentado é semelhante ao aspecto de pedra e jaspe de sardônio, e ao redor do trono um arco-íris, semelhante ao aspecto de esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um queimar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivas 6 asas, estão cheios de olhos, e ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória e honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão ao que está diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade, todas elas vieram a existir. Queridos, esse texto é lindo, 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 precioso. E quando nós lemos esse texto, logo de início nós já vimos o versículo 1 falando de um chamado, de uma porta no céu. João é chamado para subir para João, e diante de João uma porta no céu. E há também, logo no versículo 1, dizendo que uma trombeta, aliás, 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 4, vai falar de assim que a trombeta soar, acontecerá aquele fenômeno que nós falamos de arrebatamento. Por isso, creio eu, que quando João está vendo essa porta no céu, e quando ele lê o texto, versículo 1 diz: depois destas coisas, quais coisas? Só nós olharmos o capítulo 2 e o capítulo 3, nós vamos falar, vai estar tratando a respeito da igreja. Então ele fala, depois dessas coisas, depois de qual coisa? Depois da igreja. Depois da igreja agora vem um outro momento. Depois da dispensação da graça vem um outro momento. Depois do arrebatamento da igreja vem um outro momento. E há uma porta no céu, depois daquelas coisas. O mundo vai seguir o seu curso. Deus vai trabalhar com Israel. Só que para a igreja, para aqueles que foram selados, para aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, há uma oportunidade. Porta está relacionado à oportunidade. Sempre quando nós falamos de porta, porta vai estar relacionado a uma oportunidade. Me abriu uma outra porta.
Ah, vou colocar diante de ti uma porta aberta, ninguém pode fechar. Sempre quando falamos então em relação à porta, está dizendo que há uma oportunidade, há uma nova oportunidade, há um novo recomeço. E é isso que João está trazendo para nós depois deste momento de arrebatamento. O que será que vai acontecer depois de tudo isso? Ele diz que ele foi arrebatado e ele se achou em espírito no dia do Senhor. Porta está relacionado à oportunidade, porta está relacionado a crescimento e temos também portas e janelas na nossa alma, que são os olhos, os ouvidos, o tato, o olfato, o paladar. São sentidos que fazem parte daquilo que nós chamamos da janela da alma, das portas e janelas da alma. Então, os nossos olhos são a janela da alma que pode trazer esperança verdadeira como esperança fictícia, como a que não é. Eu caprichosamente estava fazendo uns estudos semana passada e eu vi uma pesquisa, e essa pesquisa me chamou muito a atenção, porque no Brasil, questão de brasileiros, questão mais voltada para nós, essa pesquisa da Folha de São Paulo, que tem a sua veracidade só, pelo menos quando está falando do presidente ou da questão política é outro caso, mas pelo menos uma pesquisa que eles acabaram fazendo aqui, que a maioria dos brasileiros, ou seja, uma grande porcentagem dos brasileiros gastam em média 5 horas e 28 minutos em frente ao televisor. 5 horas e 28 minutos diante do televisor. E essa maior alta está entre a classe média e baixa. É um tempo considerável. Já na classe um pouco mais inferior, esse número então vai dar de 6 horas e 15 minutos. E os programas de maiores audiências estão nas novelas, jornais e o BBB, pelo menos é o que está dizendo aqui para nós a Folha. E dizem que 45% dos brasileiros não gostam de ler. Dentro dessa própria pesquisa aqui, vai dizer que o maior passatempo dos brasileiros, 77% das pessoas dizem que a televisão é o seu maior passatempo. 77%. Leitura, 31%. E aí, dentro dessa pesquisa, sai aqui também dizendo assim, o pessoal da região sul, da região da Ângela aí, Paraná e Rio Grande do Sul e Santa Catarina, diz que a média de livro lido por pessoa é de 4,5. Na região sudeste, 3,5. Na região centro-oeste, 3,1. Na região norte, 2,8. Nordeste, perdão. E na região norte, 2,4. A maioria das pessoas assistem à televisão. E eles vão além na sua pesquisa aqui, e essa é uma pesquisa também psicológica, da outra que eu vi aqui, que vai dizer que a maioria dos brasileiros gostam da televisão, porque a televisão apresenta fatos que são fictícios, não são verdadeiros. E eu me lembro de um programa que tinha muito tempo atrás, no Silvio Santos, minha mãe não perdia por nada aquele programa, aliás, ela gostava de assistir, a única coisa que ela gostava de assistir lá era a Porta da Esperança, porque a Porta da Esperança era trazer esperança para a vida de alguém.
de alguém que tinha uma vida sofrida ou de alguém que tinha perdido algo, e a porta da esperança trazia para essa pessoa uma oportunidade de uma grande melhora e de um grande avanço. Tudo isso para produzir na mente do homem, na mente da mulher, na mente do ser humano, esperança de viver algo melhor, esperança de viver um tempo melhor. E aí, quem sabe um dia, numa outra série Psicologia, eu vou falar do real e do imaginário, quando o imaginário entra e invade o real da vida da pessoa e faz com que aquilo pareça que ser verdade. E isso acontece também no nosso tempo, porque às vezes aquilo a gente vai olhar também nas redes sociais, não é aquilo, mas a pessoa coloca aquilo como se fosse. É quando o imaginário vai invadindo o real. Quando a pessoa vive ou fala algo como se estivesse vivendo aquilo e que não é. Porta da esperança, porta de um imaginário, porta de algo que passa pela sua mente como sendo, mas que não é, mas que ela gostaria que fosse. E ela quer vender aquilo para as pessoas como então sendo alguma coisa. Por isso que quando a gente vai ler esse texto da visão do trono, está falando a respeito de uma oportunidade. A oportunidade de algo que não é fictício. A oportunidade de algo que é real e de algo que vai acontecer. Então, Deus chama João. João é achado em espírito e ele sobe. E ele tem uma visão daquele lugar extraordinário, de um lugar maravilhoso. Ele vai ver 7 Espíritos de Deus, e aqui sempre o número 7, quando você lê o Apocalipse, sempre o número 7 vai falar da totalidade. Da totalidade. Quando você ouvir falar de 12, vai falar da totalidade de governo. 7 Espíritos de Deus, 7, 7, 7, então 7 são os dias da semana. Enfim, sempre quando você ouvir falar de 7, está falando de uma totalidade. Quando ele diz 7, eu vi os 7 Espíritos de Deus, está falando da totalidade do Senhor, do espírito de sabedoria, de entendimento que está lá em Isaías 7, mostrando a plenitude. Por isso eu falo 7º dia, e ele descansou da sua obra, porque no 7º dia ele completou a sua obra. E lógico, Deus, na sua soberania, ele poderia fazer tudo rapidamente, então ele está dando 7 para mostrar que em 7 há uma plenitude. João vê isso, e ele vê também 4 animais. 4 animais, o leão, um boi, Apocalipse é novilho, mas lá em Ezequiel é um boi, e o terceiro é um homem, e o outro é como a águia, mostrando também que além da comparação que o Senhor nos dá desses animais na palavra, mostrando tudo aquilo que é completo no Senhor, tudo aquilo que é completo em Deus, também mostra a completude da sua criação, onde vai encontrar os mamíferos, as aves, os animais e o homem e o ser humano. Então mostra também a completude da sua criação, e quando esta criação der glória a Deus, ou seja, todo joelho vai se dobrar, toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor, aí então coisas extraordinárias vão acontecer. Ele tem uma visão desses querubins diante do trono, e que vão dizer: Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, e eles fazem isso durante todo o tempo. O trono de Deus é envolto em uma grande adoração, em um grande louvor, mas o fato mais importante de tudo, que é que esta é uma grande porta aberta, que é colocado para a igreja, para mim e para você. E esse dia, diferente dos reality shows, diferente das novelas, diferente de alguns filmes, diferente da porta da esperança, é uma esperança de ter um momento e fazer parte de um momento extraordinário da história.
dia que será um dia sem igual, dia que será único em toda a humanidade. Não haverá outro dia como esse, não haverá um outro momento como esse, não haverá uma outra oportunidade para viver. Então, iniciando o nosso projeto, sonho, desafio pós-pandemia, eu quero colocar essa esperança dentro do teu coração, porque esse dia aqui vai valer a pena. Todo esforço. Muitos de nós estudamos anos e vários anos para podermos exercer uma profissão. Vários anos estudando para poder exercer uma atividade. Vários anos para poder, ou pagando INSS, ou recolhendo INSS, para poder aposentar um dia. Muitos fazendo, muitos fazem parcelas grandes, prestação porque quer adquirir um bem, outros fazendo financiamento, outros fazem consórcio, outros pagam viagem 1 ano, 2 anos, pagando viagem e tal, ou seja, uma organização de vida porque tem uma meta, tem um objetivo, quer alcançar um propósito. E aqui nesta manhã eu quero falar para você de um investimento que vai valer demais a pena, vai valer demais a pena este dia aqui, porque esse dia vai ser um dia único. E o texto de Apocalipse 4 vai ter, João tem a visão de trono e a visão de tronos. Ele enxerga um trono onde está alguém completo, os olhos chama de fogo, cabelo de esperança, pé de bronze polido, camarada extremamente forte, mas nos olhos dele há fogo. E aqui começa então a nossa mensagem, grande mensagem de esperança. Nos olhos do Senhor há fogo. Ele enxerga, ele mostra para que existe os 7 Espíritos de Deus e olhos para todo lado. Então é aquele que enxerga tudo, aquele que vê tudo, aquele que vê até as intenções do coração, da alma. Nós estamos diante dele, nós estaremos diante dele naquele dia. Aquele dia que se chama Tribunal de Cristo. Todos nós devemos passar por lá. Eu quero lembrar você que haverá 2 julgamentos. Esse julgamento aqui do Tribunal de Cristo, Paulo trata isso em Romanos e trata isso em 2 Coríntios, falando do Tribunal de Cristo, que importa que todos nós compareçamos diante do Tribunal de Cristo para dar conta daquilo que fez através do corpo, para receber galardão ou não receber galardão. E também o julgamento lá do final dos tempos de Apocalipse, do capítulo 20, quando serão julgados os mortos que não aceitaram Jesus. Nesse julgamento aqui, a igreja vai passar por esse julgamento do capítulo 4 de Apocalipse. Então, 12 tronos, são 24 anciãos, 12 que vão representar as 12 tribos de Israel e 12 que vão simbolizar os apóstolos de Cristo. 12 tribos de Israel e 12 os apóstolos, completude. 12 são as horas que governam o dia, 12 são as horas que governam a noite. 12 foram aqueles que o Senhor Jesus chamou para ser seus apóstolos. E 12 foram os filhos de Jacó, junto com Israel, mais os filhos de José. Mas completaram 12, porque alguns perderam e houve aquela troca. Enfim, 12, a plenitude de um governo completo, de algo realizado. 12 de cada lado. E eles estão ali, diante do trono do Cordeiro. Diz que eles estão com as suas coroas. Receberam o galardão pelo seu trabalho. Este é o trono, o momento de estarmos diante do Senhor, que nós estaremos do Todo-Poderoso. E os olhos do Senhor vão olhar para ver as nossas obras. E as nossas obras naquele dia serão passadas pelos olhos dele. Lembra que ele tem os seus olhos como fogo, que sai fogo dos olhos do Senhor? Então, é isso aí. Ele vai olhar para mim, ele vai olhar para você e tudo vai ser provado naquele dia. Todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço vai ser provado naquele dia. Tudo aquilo que nós fizemos naquele dia
vai ser passado pelo fogo. E tudo que nós fizermos dentro daquilo que é a nossa capacidade e dentro daquilo que é o dom que foi dado a cada um de nós. Pastor, mas tem muitos que fizeram um monte de coisa e eu fiz tão pouco. Ou eu fiz... Nós seremos avaliados pela nossa capacidade e pela intensidade da qual nós desejamos servir ao Senhor. Porque os dons são dados de uma maneira irrevogável e nós crescemos espiritualmente à medida em que nós buscamos, à medida em que nós queremos avançar. Se há dentro de mim um desejo de crescer e um desejo de avançar, isso tem que ser notório, isso vai ser marcado, porque aquele dia vai mostrar que nós tivemos tempo, porque dentro dessa pesquisa que eu falei para vocês aqui, essa classe, olha só, 77% da população opta pela televisão. 5 horas e meia marca que cada brasileiro permanece diante da televisão. E a classe mais pobre, 6 horas e 20 minutos gastam diante da televisão, queridos. E que os brasileiros, então, dos brasileiros, apenas 32% gostam de ler. Então, se existe um investimento na nossa vida, que eu falei para vocês das faculdades e dos cursos para crescer e melhorar e ganhar dinheiro, há um segredo. Há um segredo para o crescimento. Há um segredo para chegar lá naquele dia e ser um dia diferente. E a leitura disso aqui. Por isso, quando eu leio Apocalipse 4, necessariamente eu tenho que ler o livro de Ezequiel. Porque ao ler Ezequiel, eu vou encontrar aqui o cumprimento daquilo que está dizendo lá. Quando eu vou ler Tribunal de Cristo, fazer um estudo do Tribunal de Cristo, eu vou aprender que eu vou estar diante do Senhor aquele dia. E quando eu vou olhar para a vida de Pedro, ele foi chamado de um jeito, e dentro do seminário, estudando, vários professores vão dizer que as cartas de Pedro eram difíceis até para interpretar, porque a escrita era muito ruim, era uma limitação que ele tinha. Já as cartas de Paulo não eram escritas por Paulo, que talvez tinha algum problema de visão, mas era escrita por alguém. E Paulo ditava alguma coisa e a pessoa escrevia, então era um outro tipo de grego, uma outra palavra, a palavra mais fácil. Mas está falando de alguém que se preparou. Paulo foi alguém que se preparou para aquilo. E esse preparo, principalmente ele, vem depois de um relacionamento. Paulo foi aprofundando o seu relacionamento com Jesus. Mesmo Jesus estando morto, mas na sua intimidade, relacionamento, ele foi gastando tempo com os escritos, com o Antigo Testamento. Depois ele leu os evangelhos, Paulo leu os evangelhos que foram escritos por Marcos, Mateus, e ele leu esses evangelhos. Você chegou para eles leram, e ele leu. Então, ele desejou crescer. Se eu quero crescimento, e se eu quero que esse dia aqui seja um dia extraordinário na minha vida, eu preciso mudar o rumo da minha história. Eu não posso estar nessa estatística onde 77% dos brasileiros têm como lazer assistir televisão. Eu não posso gastar todo o meu tempo ou fazer um investimento assistindo televisão. Eu preciso fazer um outro tipo de investimento. Eu preciso mudar a realidade do mundo que eu estou, do momento que eu estou, pós-pandemia agora. E eu preciso trazer um outro hobby, porque eu volto a dizer, este dia aqui vai ser único. Eu quero te convidar para você se preparar para este dia, para este momento que nós estamos vivendo aqui, para esse texto lindo, lindo, lindo e precioso que o Senhor quer revelar a mim e quer revelar a você. Já temos visto várias lives aí de pessoas falando que Deus está querendo se revelar à igreja, se revelar a mim. Deus está querendo se revelar a você. Deus está querendo se revelar a nós. E se Ele está querendo se revelar a nós, há uma necessidade de uma mudança.
de comportamento, uma mudança de atitude, uma mudança de posicionamento. Não podemos ser como éramos antes da pandemia. Nós precisamos dar um jeito de melhorar pós-pandemia, porque esse dia do grande trono vai estar lá. Aliás, até esse texto aqui é muito interessante para nós, porque esse dia que nós vamos passar pelo fogo, pelos olhos do Senhor, de Apocalipse 4, mostra que Ele vai ver tudo aquilo que nós fizemos e aquilo que deixamos de fazer. E quando eu vou ler 1 de Coríntios capítulo 6, me ensina lá que nós havemos de julgar as nações, que nós havemos de julgar o mundo, que nós havemos de julgar os anjos. Lógico, uma justiça verdadeira dentro da nossa alma, com a justiça inteiramente completa, correta, sem nada de corrupção, mas de justiça. Não como nós julgamos as pessoas hoje, ou nós avaliamos as pessoas hoje, mas de uma maneira sem corrupção, com outro tipo de olhar, com outro tipo de visão. Então, lá em Apocalipse, lá nós estaremos julgando as pessoas, como eu já falei em algumas lives anteriores, pessoas que nós conhecemos e deixamos de conhecer. Mas a questão é, hoje aqui, diz o texto que os 24 anciãos adorarão ao Cordeiro, aquele que está sentado no alto e sublime trono, ao que está sentado no trono. Então, ali será um dia de completude também de alegria. 12:12. Estarão lá os santos do Antigo Testamento. Lembra quando Jesus disse que virão gente do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó? E Jesus fala para os religiosos, as meretrizes, as prostitutas, vão adiante de vocês e vão se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Já os filhos do reino serão lançados no lago de fogo. Então, é uma grande ceia, é o casamento do Cordeiro, é o casamento do Cordeiro com a sua igreja. E essa igreja que foi preparada, ataviada, essa igreja que decidiu dar um outro rumo na sua história e na sua vida. Essa igreja agora então está diante do Senhor. Essa igreja tem uma oportunidade, a porta da oportunidade, porque essa igreja vai governar com ele depois nos 1000 anos que virão lá na frente. Essa igreja que está aqui, que tem essa porta aberta, que ela foi arrebatada e que está aqui representada na figura dos 12 anciãos, que são os 12 apóstolos, e que tem os convidados, que são aqueles santos lá do Antigo Testamento, que vieram antes e confiaram na promessa. Agora está a completude ao momento do casamento, e o noivo vai presentear a sua noiva, vai dar a sua noiva o presente e eles vão casar. Há oportunidade para um relacionamento. Há oportunidade porque diz o texto que ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. O lugar que ele vai trazer para nós a justiça, aonde a justiça irá adiante dele e diante de nós. Esse Cordeiro. E aí diz aqui que todos eles estarão adorando. Os 24 anciãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, José, Jacó, Abraão, Malaquias, Isaías, Jeremias, representando ali os 12, das 12 tribos, e da igreja apostólica. 12 estarão lá, a igreja. E agora chegou o momento de presentear, galardoar aqueles que são chamados, aqueles que trabalharam legitimamente e que batalharam legitimamente. E 1 de Coríntios capítulo 3, do versículo 10,
até o versículo 15. Então vai falar que aqueles que trabalharam legitimamente vão receber uma coroa. E o texto que nós acabamos de ler aqui, versículo de número 10. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra assentado no trono, e adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono. O Senhor Jesus Cristo vai vir a cada um de nós, chamando pelo nosso nome. Através do olhar dele, ele vai ver aquilo que nós fizemos, aquilo que nós que nós poderíamos ter feito. As nossas obras vão passar pelos seus olhos. Por isso que 1 Coríntios 3 vai falar que as nossas obras serão passadas pelo fogo. E depois de aprovadas pelo fogo, se não for aprovada, vai ganhar salvação porque ele morreu por você e por mim. Mas se ficou a tua obra, então ele vai colocar em você. E agora eu quero, mais uma vez, lá atrás fizemos isso, mais uma vez te chamar, porque agora estamos aqui diante dessa palavra. Você ouvir o Senhor te chamando pelo teu nome neste momento. Sinta o Espírito te chamando pelo teu nome e dizendo assim, vem até aqui. E ele vai e coloca uma coroa na tua cabeça. Olha a porta da oportunidade de ser coroado. Assim como os atletas, para ganhar uma medalha de ouro, e eles se dedicam anos para chegar no Olimpíadas, eles participam de treinos e treinos e treinos, competições e competições e competições, salto à vara, salto à distância, corrida, enfim, polo aquático, cavalo e tal coisa, porque eles vão ganhar uma coroa, eles se dedicam, eles se esforçam, muitos a vida inteira, recorde de natação e tal. Agora, esse dia aqui é maior do que qualquer prêmio. Ele participou de uma formatura na faculdade, você está recebendo o canudo lá, a pessoa vai chamando o teu nome, aquela relação vai chamando o teu nome, você vai lá até a frente para receber aquele canudo, aquilo dá um êxtase na alma, uma alegria na alma. Agora você imagina esse momento aqui, o Senhor te chamando, e quando o Senhor te chama, e toda aquela galera, aquela turma olhando, ele é passado pelo fogo aquilo que você fez e deixou de fazer. E aquilo que você realizou, e a maneira como você se esforçou, e a maneira como você se reinventou, e a maneira como você se ressignificou a tua vida e a tua história, e você deu mais do que podia, e Deus te preparou para você viver os seus 5 últimos anos de uma melhor maneira do que todos os primeiros, os 10 últimos de uma maneira melhor do que os primeiros, mas que você foi crescendo nele, avançando nele, os olhos dele naquele dia vêm, e aí ele te chama pelo teu nome, e ele coloca uma coroa na tua cabeça. Imagina o valor que vai ter tudo isso, o valor de um sonho, de sonhar. Eu quero colocar diante de você uma esperança para esse dia, queridos. Esse dia ele é mais importante do que uma aposentadoria. Esse dia será muito mais importante do que qualquer outra coisa que você adquiriu neste mundo, nesta terra, e que possa adquirir. Esse dia será um dia único na história, único. Será marcado por todo um tempo, por todo um momento. Será marcado por toda uma eternidade. Será marcado por todo um momento. Ixi, querido, incomparável, incomparável. Será Cristo em nós, a esperança completa da glória eterna, de um momento precioso, naquele dia que ele vai medir todas as intenções. Lembro do pastor Ismael, nosso missionário lá no Paraguai, quando ele foi para lá, quando ele ia para lá, o pastor Ismael muito querido, as aulas dele eram um Pentecoste, o pastor Ismael dando aula para a gente. E o pastor Ismael, então, falava assim, que quando ele foi para lá, uma senhorinha que fazia tricô falava assim, eu vou orar por você todos os dias, 2 vezes, todos os dias, e eu vou tricotar aqui. Tudo que eu vender, eu vou mandar para você lá no Paraguai. Ficou fácil, né?
E estamos falando isso cerca dos anos 70, 80. Então a facilidade não era tão grande. Aquela senhora e o pastor Ismael trabalhando lá no Paraguai, a coisa acontecendo, a igreja lá bombando, a coisa fluindo, pessoas e tal, e a coisa fluindo, e o pastor Ismael sentindo que era o dono da cocada preta e realizando as coisas, e todo animado, todo cheio de gás e tudo. E aí, um dia, ele falou que acordou, parece que o céu estava cinza. E ele começou a fazer as coisas, parece que começou a passar um momento de luta, e ele começou a orar. Orar, 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 orar. E parece que a coisa estava truncada. E depois de 15, 20 dias chegou a carta da igreja. E falaram todo o relato da igreja, o que estava acontecendo, perguntaram como é que eles estavam. Tal. E no finalzinho falou assim, lembra da irmã tal, que era tua intercessora, ela faleceu tem tantos dias. E aí ele começou a entender que aquela irmã, ele falou, eu fiz as coisas lá, mas o que sustentou e me segurou e que fez as portas abertas aparecerem foi a oração daquela irmã. E eu fico imaginando a oração daquela intercessora sendo medida diante do Senhor, porque aí sim será uma avaliação correta, será uma avaliação certa, será uma avaliação única. Ou como os irmãos da nossa igreja de Água Rasa, que tinha um irmão, e esse irmão ficava na porta da igreja. E quando as pessoas chegavam lá, ele dava um sorriso e ele dava uma balinha para os irmãos. E o culto fluía, e a mensagem ia, que era uma bênção. A coisa caminhava, a coisa realmente acontecia. Olha, fluía o culto. E depois que aquele irmão morreu, foi passando o tempo, os cultos não fluíam como fluía antes. E aí então foram saber, por que será? E fizeram então uma reunião, o pastor fez uma assembleia para saber o que está acontecendo. Muita luta, irmãos, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada comigo? Vocês estão insatisfeitos? Porque nós estamos passando uma guerra e tal. E aí um dos irmãos falou assim, pastor, sabe o que eu estou sentindo falta? Do diácono tal que ficava lá na porta e que dava uma balinha para nós e dava para nós um sorriso cumprimentando. E o nosso culto era maravilhoso. E, pastor, a gente entrava para o culto até alegre. Queridos, nós estamos medindo, talvez pelo ministério, talvez pelo microfone, talvez por estar à frente, mas nesse dia aqui será medido pela capacidade de cada um, pela entrega de cada um. Aquele irmão que ficava na porta, ele nunca foi dirigir um culto, nem fazer abertura de um culto, nem nada, mas ele dava a bala com amor, ele cumprimentava com amor. Aquela irmã intercessora do pastor Ismael, talvez nunca dirigiu um culto na vida, nem ciclo de oração, mas a intercessão, as moedas, o dinheiro que ela enviava para o Paraguai para ajudar o pastor Ismael lá, e a intercessão dela principalmente fez com que as coisas acontecessem. Nesse dia aqui, tudo isso vai ser medido, e não é a proporção, mas a intenção, a intensidade de cada coração. E então será chamado pelo nome. Será chamado pelo nome. Cada um será chamado pelo nome, dentro da sua capacidade, que o Senhor colocará na cabeça de cada um uma coroa. E todos serão coroados legitimamente. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer na sua segunda carta a Timóteo, ele diz assim, Timóteo, o tempo da minha partida já é chegada. Eu batalhei legitimamente, e eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Timóteo, eu combati o bom combate da fé, eu completei a minha carreira, estou guardando a minha fé, e desde agora a coroa da justiça está separada para mim, e não somente para mim, mas para todos aqueles que amam o Senhor, aqueles que amam a sua volta e que estão trabalhando para que isso aconteça. E a coroa é colocada na cabeça de cada um. Imagina ele chamando você pelo teu nome e colocando lá a coroa na tua cabeça. A outra aqui, colocando a coroa na cabeça. Colocando a coroa na cabeça. Coroa, coroa, coroa na cabeça. Coroa na cabeça de cada um. Coroa na cabeça de cada um.
E aí, queridos, chega o maior momento de todos. Todos coroados. Todos os servos foram já condecorados. Os que não fizeram nada entraram para a salvação. E aí diz que, versículo de número 10, e os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus e nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, e elas vieram a existir e elas foram criadas. Então, esse momento é um momento único. Se nós adoramos ao Senhor hoje, e você sente na tua comunidade a glória de Deus invadindo aquele lugar, e aquilo são só gotas, imagina este momento aqui, queridos. Imagina este momento aqui. O momento em que você, depois de ser chamado pelo teu nome, com a coroa na cabeça, você vai se prostrar. Diz que todos ali vão se prostrar, dobrar os joelhos e colocar a coroa aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, nós trabalhamos, fizemos o que a gente tinha, mas nós queremos dizer que quem realmente merece a honra, a glória, é o Senhor. E Ele vai colocar as coroas aos pés do Senhor. Imagina este momento, melhor do que aquele canudo transitório, melhor do que essas medalhas que vão ficar. Aquela coroa não, será uma coroa para a eternidade. E ela será colocada aos pés daquele que realmente é digno. Por isso que diz o texto, ao que vencer. Por isso que diz Apocalipse, eu vou colocar diante de você uma porta aberta. Aquele que vencer vai reinar comigo, vai governar comigo no milênio. Está falando de pessoas que estão trabalhando aqui, se preparando aqui para governar lá. Aqui é apenas um estágio para aquele dia. O dia que nós colocarmos as coroas, e eu quero colocar isso dentro do teu coração, da tua alma. Nós não estamos fazendo para homens. Nós não estamos fazendo para convenções, nem para organizações, nós estamos fazendo para a igreja, nós estamos fazendo para o Senhor. Nós estamos fazendo para Ele, porque dele vai vir um reconhecimento, dele vai vir a justiça. Não vamos esperar reconhecimento humano, porque Jesus disse, aqueles que fazem para que outros possam receber, para receber aplausos dos homens, você já recebeu o seu galardão. Se nós trabalhamos na igreja para que pastores, líderes, diáconos, liderança, para que a igreja nos veja, nós estamos perdendo tempo e já recebemos o nosso galardão. Agora, queridos, esse aqui não tem para ninguém. Esse aqui é o maior presente. Por isso que Jesus vai falar para mim e para você. Nós não precisamos acumular tesouros onde a traça e a ferrugem não corrói. O evangelho tem sentido para você agora? Faz sentido? Ajunte traça. Então, naquilo que você faz, não fazer aquilo que Paulo fala aos romanos em relação até a questão de talento e dom. Se é para administrar, que administre com alegria. Se é para fazer parte da diretoria, que faça com liberalidade. Se é para ficar na porta com um sorriso, agradando, ser introdutor, dá um sorriso para todo mundo, faça com alegria como se estivesse. E ele vai falar assim, tudo que você for fazer, até no teu trabalho, faça ao seu patrão como se você estivesse fazendo para Deus, que em tudo isso aqui vai haver uma recompensa naquele grande dia. Naquele grande momento, porque o Senhor vai olhar e vai falar, se você estava fazendo, por isso que naquele dia o Senhor vai separar cabritos de um lado e ovelha do outro. Senhor, quando é que nós te visitamos, Senhor? Quando você foi lá no hospital, que lá não tinha nenhum líder te vendo, lá não tinha nenhum pastor te vendo, lá, quando você foi lá, você fez para mim. Quando você foi doar roupa, quando você doou roupa, lá você estava fazendo para mim, eu estava nu, aí você me vestiu. Quando você fez para um desses pequeninos, você estava fazendo para mim. Muda o sentido. Tem sentido o evangelho para você? Tem sentido o evangelho para nós?
Querido, não vai ser o cargo que vai nos dar aqui coroa, vai ser a realização dentro das nossas capacidades, medido pelas nossas motivações. Numa manhã como essa, nessa série que nós queremos fazer pós-pandemia, essa é uma mensagem para te trazer esperança. Daquilo que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, diz: no Senhor o nosso trabalho não é em vão. No Senhor e para o Senhor o nosso trabalho não é em vão. Não espere aplausos, nem holofotes, nem microfones, nem plataformas. Não espere seu nome ser dito. Trabalhe para que o seu nome seja dito aqui, nesse dia, neste momento. Cristo em nós, a esperança da glória. Isso aquece teu coração. Que essa palavra te motive. Que essa palavra te dê esperança. Que essa palavra te esvazie de você, mas que essa palavra te encha do poder de Deus, da graça de Deus e da glória de Deus. Que essa palavra te fortaleça, queridos, porque importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Nós precisamos estar aqui em Apocalipse 4. Nós não podemos estar em Apocalipse 20, porque lá sim será a condenação eterna. Inferno e lago de fogo. Lá sim será o lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Mas é Apocalipse 4. Há uma outra realidade. Há uma porta de esperança. Uma porta de esperança que vai marcar a minha vida e vai marcar também a sua vida. Eu quero orar junto com você nesta manhã. Você pode parar um minutinho que você está fazendo. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Essa palavra aquece o teu coração, querido. Não teremos argumento de falar que ninguém nos reconheceu aqui, porque aquilo que eu estou fazendo é para o Senhor. Pouco. Seja fiel no pouco. É o sentido do Evangelho. Seja fiel no pouco, que sobre o muito. Esse aqui é o momento do muito. Não é apenas o material. É que esse momento é muito. Seja fiel no pouco. Naquilo que chegou na tua mão para fazer. Faça conforme as tuas forças e com liberalidade. Seja fiel no pouco, porque o Senhor vai te colocar no muito. E aquele dia, sim, será único na nossa história e na nossa vida. Oremos, vamos orar. Você quer orar por isso? Você fala: Senhor, pós-pandemia, uma nova versão de mim. Senhor, pós-pandemia, um novo ressignificado na minha mente. Senhor, pós-pandemia, um novo tempo na minha história. Vamos orar por isso? Vamos. Senhor Jesus Cristo, a história nos mostra que sempre depois de momentos difíceis, houveram momentos de superação da igreja. E eu quero profetizar e declarar aqui na vida dos meus irmãos, que pós-pandemia, pós-situação de morte, haverá um momento de vida, de ressurreição e de restauração na vida de cada um dos meus irmãos. E cremos, e acreditamos, e sonhamos que um novo dia virá, uma nova fase virá. A tua ressurreição, Senhor, vai marcar um tempo extraordinário de vida pós-pandemia. Deus, e aqueles que venceram, Senhor Jesus, e permaneceram e sobreviveram como igreja, Senhor Jesus, espiritualmente vivos, serão transformados de glória em glória e de vitória em vitória, para um novo tempo e um novo momento, para que o teu nome seja glorificado em cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a vencer, ajuda-nos na superação, ajuda-nos, Senhor, a chegarmos lá e vermos o teu nome grande, grande através de nós. Nessa manhã queremos orar como João Batista, que ele cresça e que eu diminua, que o Senhor apareça e que eu fique constrangido pelo amor e pelo tamanho da tua glória na minha vida. Ajuda, Senhor. Ajuda-nos a cada um de nós, irmãos que estão assistindo na manhã, os que vão assistir à tarde, aqueles que vão assistir à noite, na madrugada, enfim, que haja o mover do céu sobre a vida deles e que uma esperança possa brotar, uma esperança para esse grande dia e que essa igreja gloriosa possa trabalhar pensando nesse dia, se dedicar pensando nesse dia, se esforçar pensando nesse dia, para que o teu nome seja glorificado. Oramos gratos, sempre, no precioso nome, poderoso nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador.
Amém, amém e amém. Amém, queridos? Você foi empoderado pela esperança nesta manhã? Que essa esperança tome o teu coração e alimente a tua alma. Vai ser tempo de entrar na brecha. Vai ser tempo de se colocar à disposição do Senhor. Vai ser tempo de colocar a nossa vida aos pés do Cordeiro. Vai ser tempo de colocar a nossa alma, nosso ser à disposição do Senhor para que o Senhor possa nos usar. Aonde estivermos, fazendo o que a gente tenha que fazer, permita que o Espírito Santo molde o teu coração, molde a tua vida e Ele te fortaleça em nome de Jesus. Caneca dos 100 anos da nossa convenção. Em 100 anos, quantas pessoas se dedicaram lá atrás? Primeiro missionário nosso que foi enviado para o Brasil, faleceu pegando febre amarela, faleceu. Literalmente deu o sangue dele pelo Brasil, saiu da Suécia, veio para cá, morreu. Depois sim, foi enviado novamente Eric Johnson em 1912. Em 1912 ele começou o trabalho. E de lá para cá, quantas pessoas morreram, se esforçaram, oraram por mim, oraram por você, oraram por nós. Eles deram a vida deles lá na eternidade. O nome deles não está escrito em livro nenhum, mas lá na eternidade nós vamos saber e nós vamos ver Jesus olhando para cada um deles. Você fez isso, você fez aquilo, aquilo. E nós vamos ficar assim, uau, uau, olha, puxa vida, ó. Esse dia vai valer a pena. Então, vamos dar o nosso melhor enquanto é dia, enquanto temos saúde, enquanto temos força. A noite cai e vem, aí sim a nossa força vai embora, mas enquanto temos força, que essa palavra alimente o teu coração, que essa palavra aumente a tua esperança para que dias melhores venham e para que aquele grande dia, e para esse grande dia, seja um dia não de surpresas negativas, mas de surpresas positivas na tua história de vida. Então, esta semana, série pós-pandemia, palavras para aumentar a nossa imunidade e esperança. Amanhã, o Eliseu, quinta, o Jefferson, sexta-feira, pastor Georgino, no sábado, a nossa amiga Diná, lá de Arequipe. Então vai ser um tempo extraordinário. Amanhã, o nosso líder da MOB, da Mocidade Batista Independente no Brasil, trazendo uma palavra de esperança. Chame teus filhos para participar. Convide os jovens da tua igreja para participar conosco aqui. Deus terá uma palavra com certeza para cada um de nós. Deus abençoe a sua vida. Deus te fortaleça e te dê um dia glorioso, cheio de esperança. Dizendo em todo tempo e em todo momento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas que com ele também nos dará todas as coisas. E olha, vai treinando aí. Tu és digno, Senhor Deus e nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. E aí, tira a coroa e coloca aos pés daquele que realmente merece. Sem palavras. Deus te abençoe. Um ótimo dia.